Deus abençoe a todos, uma boa noite, podemos assentar. Boa noite aos irmãos que acompanham a transmissão, conectados pelo canal, né? Canal A Mensagem da Hora. Desde quinta-feira, quando nós chegamos, tendo um ótimo momento de companheirismo, primeiramente ali com o pastor João Henrique, com a irmã Sônia, a qual eu e a minha família expressamos a nossa gratidão pela hospitalidade, por tudo que tem feito por nós. E desde sexta-feira encontrando com vocês, com as igrejas, né? Aqui e em Guarulhos, no qual tem sido também uma grande bênção para mim. Ver a maneira que vocês têm se portado, a maneira que vocês têm adorado, e eu tenho enfatizado isso, e às vezes até dentro do carro eu e a esposa conversando, porque é uma data de muito envolvimento social e já é cultural, né? Às vezes nós passarmos ali com famílias e termos um momento ali juntos e os irmãos dispondo-se, se dispondo a estar na casa de Deus, adorando, cantando, e eu tenho percebido até mesmo uma crescente até na adoração, na força do louvor, né? Ouvindo os cânticos ali dentro, você vai percebendo. E isso é maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus de poder estar participando com vocês desses dias. É a quarta mensagem. Eu não sou muito um pregador. Eu muito raramente saio de casa, muito raramente. Eu sou um pregador mais caseiro, com características mais locais. É até um pouco perceptível, até pela linha da mensagem que a gente vai realizando. Não saio muito, mas tenho me sentido muito bem, estando junto com vocês, junto com o vosso pastor, que é um amigo, uma bênção para mim, já há alguns anos, um bom e maravilhoso companheiro que Deus tem nos dado. Então, nossa palavra de gratidão, pastor João Henrique, irmã Sônia, obrigado também a toda a igreja por esses dias que nós temos passado juntos. Não sei quanto tempo mais nós teremos aqui nessa terra. Talvez se nós não nos encontrarmos aqui no próximo ano ou nesses tempos futuros, é certo que nós nos encontraremos na glória. Eu creio que estamos muito, muito, muito próximos. Todos os sinais apontam para isso. E é claro, o maior sinal não é os sinais nas esferas políticas, os sinais dentro da natureza. Nós sabemos que o sinal para nós é Gênesis 18. É quando nós vemos Deus em carne revelando os segredos do coração. Esse foi o último sinal antes do fogo cair em Sodoma. Esse é o último sinal para nós. Olhando para isso, nós vemos o quão tarde nós já estamos, porque já fazem mais de 50 anos. Agora, é claro, vão acontecendo várias outras coisas, vários outros sinais vão acontecendo, né? Vão sendo mostrados ao longo dos tempos. Isso vai apontando para nós. Eu penso que é como nós somos como aquela mulher, a prima órfã, aonde aquele rapaz, o filho, o herdeiro ali, né, o dono da empacotadora, não me lembro qual é o nome dela, que vai àquela festa no campo e as filhas dos capatazes, as filhas dos fazendeiros se preparam, se maqueiam, vão aquela preparação toda para participar das festanças. E ele fica enfadado de estar no meio deles, né? Ele veio ali com o objetivo de procurar uma companheira para si, uma esposa, e ele não encontra em nenhuma delas as características das quais ele tinha visionado como algo que encaixaria dentro da realidade e necessidade dele. Quando ele sai para fora, ele vê aquela menina trabalhadora, quem sabe ali com uns trapos, né? Com uma roupa não elegante, mas tendo o que ele procurava, caráter. E ele
passa, ele conta um segredo para ela. Ninguém mais sabia, a não ser ela. Eu fico imaginando no dia marcado, no dia que tinha sido determinado por ele, como que o coração dela não estava, e o espanto das suas primas vendo ela com vestido de noiva, preparada. E vocês sabem, essa tem que ser a condição da noiva de Jesus Cristo hoje. O mundo em descrença, as pessoas não esperando o arrebatamento, o cristianismo sendo levado de uma maneira, sendo tocado, sendo levada de qualquer jeito. Mas a noiva não, ela é diferente. Ah, você ainda está esperando Jesus Cristo? Sim, eu sei que Ele virá. Mesmo que nós sejamos zombados, criticados, ridicularizados, mas mantendo esta posição. Eu creio que Deus tem dado unção suficiente para nós estarmos posicionados e nos apresentarmos assim, sabe? Mesmo o mundo da maneira em que está. E a gente sabe que vai ficar pior. Tem que ficar pior. E ficará pior. Tem que ficar e vai ficar pior. Mas quanto pior ficar, quanto pior o mundo estiver, mais a semente eleita estará apegado ao Senhor Jesus Cristo e sua palavra. As trevas têm se unido, mas a luz também está se unindo. E eu quero enfatizar, embora pareça ser algo muito simplório, mas a noiva, ela está deixando essa esfera intelectual, ela está entrando em algo palpável, em algo sólido, não uma vida fabricada, a verdadeira. Serão poucos, não vão ser muitos, serão poucos, mas esse remanescente eles provarão daquilo que é original, verdadeiro, não só em palavra. Não só em palavra. Será requerido de nós algo não teórico. Está chegando o dia. Mas antes o último culto, eu não quero tomar tempo demais e não quero ir conversando aqui sem a gente ir para a Escritura. Vamos diretamente para isso, porque a gente pode conversar mais um pouco. Vamos em pé, abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mantendo o tema dos últimos dias, mas enfatizando agora, se o Senhor assim nos permitir, falando um pouquinho sobre esta era da apostasia, a apostasia dos últimos dias. A gente precisa entender que era necessário estas coisas acontecerem, ou é necessário estas coisas acontecerem. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a segunda carta, e vamos ler a partir do versículo 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pai de misericórdia, no nome de Jesus Cristo, nós voltamos diante do Senhor em oração neste momento, pedindo ao Senhor tua intervenção nesse lugar que te pertence,
porque o púlpito não pertence a homem nenhum, a não ser o Senhor. Por isso eu saio da frente, mesmo tendo algo no meu coração. Gostaria que o Senhor continuasse na linha desses últimos dias, falar não o que quero, mas o que o povo precisa. Creio que o dom, o ministério não é meu, mas é do Senhor, e o Senhor tem a liberdade total. O Senhor possa perdoar os nossos erros, as nossas falhas, para que o Teu Espírito tenha a liberdade de se mover entre nós. E é claro, nós tomaremos o cuidado de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é o único digno disso, ó Pai. E ao término da reunião, nós possamos estar mais fortalecidos no Senhor, ó Pai. Que o enfermo seja curado, que o que não tem recebido aquela experiência com Cristo possa ter essa grande experiência com o Senhor. Enfim, Pai, que toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus sejam derramados, ó Pai. E nós possamos estar com os nossos corações ardendo, queimando com a Tua presença, ó Pai. E tendo aquela ousadia e tendo aquela força para dissipar de nós todo resquício de mundanismo e de religiosidade, ó Pai, a ponto de ser visto em nós apenas a Tua palavra, ó Pai. É momento de arrebatamento, é momento onde a noiva deve alcançar a fé de rapto, e o Senhor tem dado isso através da pregação de Sua palavra, da revelação da qual o Senhor tem trazido, ó Pai. Então, ó Deus, nós entregamos essa reunião nas Suas mãos. Ora, Ti, que o Senhor possa continuar abençoando o servo de Deus dessa casa, o pastor João Henrique, a sua esposa, sua família, ó Pai. Eles sendo abençoados, é o povo do Senhor sendo abençoado, é o povo daqui de Brasilândia, de Guarulhos, de Extrema, sendo abençoados através desse ministério. Que a graça do Senhor seja sobre ele, dando forças, dando sabedoria, dando saúde, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Me lembro também dos nossos irmãos que estão ali em Taguatinga, que estão se preparando para a reunião agora às 18 horas. Que o Senhor também esteja com eles, ó Pai, abençoando-os através da Sua palavra, ali através do irmão Leonardo, o ministro que levará a palavra do Senhor ali, ó Pai. Esteja também com eles e com todos os púlpitos de homens verdadeiros que estão espalhados no país. Porque a noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está regionalizada, mas ela é universal, e nós subiremos juntos. O corpo não pode estar incompleto, ó Pai. As bênçãos do Senhor que desejamos aqui, nós desejamos para cada parte da nação e do mundo, ó Pai. Sim, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, todos possam desfrutar de Sua preciosa palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar, queridos? Podei-vos assentar. Pois bem, ontem, ali em Guarulhos, o Senhor foi nos direcionando a algo que temos trabalhado tanto ali na nossa região, tanto nessa demonstração ou nessa manifestação de Deus, estando escondido nos atalaias, nos sentinelas, coisa que também nós fizemos hoje pela manhã, algo que tem sido desvalorizado nos últimos dias, onde os homens de Deus não têm tido tanto valor como tinham outrora. Mas é uma característica também do tempo, porque nós sabemos que é o tempo da colheita, aonde trigo e joio têm chegado ao seu ápice. Nós lemos Mateus capítulo 13, escritura esta que eu gostaria que vocês pudessem abrir, para nós lermos um pouquinho. Mateus capítulo 13, Jesus ele está contando várias parábolas concernente ao reino de Deus. E no versículo 24, ele propõe uma parábola que é a parábola do trigo e do joio. E esta é uma parábola profética. E ela vem com o ensinamento desde o livro de Gênesis e vem até o final,
até os nossos dias. Porque vocês sabem que Gênesis é o livro semente, é o livro das origens, é onde tudo está começando. Quando nós vemos no livro de Apocalipse, tudo que estava em Gênesis como forma de semente está agora no livro de Apocalipse frutificando, né, já dando frutos. E ao longo da parábola nós perceberemos que no princípio foram plantadas boas sementes, mas o joio foi plantado também em um certo momento, e ambas começaram a crescer juntas. Você pode tomar esta lição em várias esferas diferentes, porque nós podemos trazer isso de um âmbito completo, trazendo a história e a trajetória dentro do plano de redenção, desde o início, vindo até agora no final, como nós podemos também trabalhar em um âmbito local, onde nós vemos que dentro de uma igreja existem um grupo misto. E dentro desse grupo misto, como o profeta Mombrano nos ensina na mensagem As Três Classes de Crente, existem classes diferentes dentro da igreja. Você às vezes percebe ali que você tem um crente verdadeiro, você tem um manufaturado, e você tem um que não está nem aí. Você observa na igreja de Jesus, nós tivemos isso. Nós tivemos uma igreja que amava de fato, que mesmo quando Jesus prega as coisas mais duras, as coisas mais difíceis, como ali em João capítulo 6, você teve os 70 discípulos, homens que saíram orando por enfermos, expulsando demônios, participando das maravilhas, comendo pão e peixe multiplicado, mas dá um certo momento que Jesus abre a palavra e eles se escandalizam com aquilo. Eles se escandalizam e o deixam, saem. Mas você observa que houve um grupo que permaneceu, mesmo quando Jesus disse, olha, vocês não querem ir com esses que saíram, não? Pedro se levanta e diz, Senhor, para quem nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? E olha que depois disso Jesus ainda diz, eu quero que vocês entendam que ainda há um diabo entre vós. Nós vimos que Judas, ele passa pela primeira, passa pela segunda, vai para a terceira puxada, quando o livro é aberto, Judas não se afasta, Judas não foi, ele não pôde ir para um estágio que era o poder vivificador descendo, o batismo com o Espírito Santo vindo sobre a igreja. Mas ele participa de todos os estágios. E é interessante porque você vê que mesmo todos os estágios, todas essas etapas, Judas caminhando ali, Jesus não se moveu para tirá-lo. Pelo contrário, Jesus é como se estivesse dando mais oportunidade a ele do que a outros, até mesmo confiando o cargo a ele. Porque ele é aquele que cuidava da bolsa, né? Trabalhava ali na administração, nas finanças da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um cargo de confiança. Mas você observa que só lá na frente é que ele vai manifestar de fato quem ele era. E quando nós vemos Mateus 13, 24, vamos começar a ler aqui. Diz assim, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olhem para cá. Isso nos leva lá para o livro de Gênesis, porque você observa que ali está sendo plantada uma boa semente. Deus ele vem criando vida animal, vida vegetal, a vida botânica, vem criando todas as coisas ali. Quando chega no sexto dia, ele está criando o homem. No sétimo, ele descansa. Mas ele cria só boas coisas e falando que era bom. Isso é bom, isso é bom. Mas quando chega no sétimo, ele descansa. E é exatamente nesse período que o joio é plantado, num tempo de descanso de Deus. Foi onde nós falamos um pouquinho a respeito desse sétimo dia, porque o sétimo dia ele não é completo.
Você teve no primeiro dia a tarde e a manhã, no segundo a tarde e a manhã, no terceiro a tarde e a manhã, e isso se segue. Mas quando chega no sétimo, há algo que acontece ali, e ele não é completo. É onde se sai da contagem do tempo e entra agora, ou da eternidade, e começa a contagem do tempo, porque o pecado entra ali. E nós sabemos como isso acontece. Porque o diabo, ele acaba misturando. Nós não tínhamos apenas agora filhos de Deus, que dentro da parábola aqui, trigo. Mas agora você tem um joio dentro disto. É onde o pastor vem falando alguns comentários aqui, nesses dias que nós estamos, sobre uma expressão que o profeta Mambrana diz, que todo avivamento produz gêmeos. E ali, no Éden, houve um avivamento, e esse avivamento produziu gêmeos. Você tinha um Abel, que levava para Deus, e você tinha um Caim, filho da serpente. No versículo 25 diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio. Todo avivamento produz gêmeos. A rede é lançada e não vem só peixe. Nós vemos nos dias de Jesus que quando ele está produzindo o seu avivamento, no mesmo tempo houve um Judas. Nos dias de Jesus Cristo manifestado em uma carne profeta, Malaquias 4 se cumprindo, nós vimos a mesma coisa. Tinha a semente eleita, tinha um trigo, mas também vem ali o joio misturado. E o joio ganha notoriedade. Ele por muito tempo se parece com o trigo, mas ele não tem semente dentro dele. E às vezes nós observamos as características sendo manifestas de que aquilo é joio, mas parece que nada acontece e ambos vão crescendo juntos. E diz: e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Há um momento certo para estas coisas acontecerem. Deus poderia ter intervido ali no Éden e ter acabado e recomeçado, dado um reset e começado tudo de novo, não poderia? Mas havia um plano, e ele deixa as coisas crescerem juntos. Em todas as eras é da mesma maneira, até chegar num tempo de colheita. E a terra, ela é feita, a história da humanidade, ela é cheia de ciclos. Cheia de ciclos. Aonde começa de um jeito, tem uma caminhada intermediária e daqui a pouco vai se finalizando. Nós observamos que de 2 em 2 mil anos algo acontece. Aquela história que se inicia ali pós-jardim, ela tem 2 mil anos e daqui a pouco, quando aquele grão e aquele trigo chegam à maturidade, dentro daqueles 2 mil anos, o que Deus faz? Ele traz um arrebatamento. A virgem Nécia passa pela tribulação e os ímpios são destruídos. São petróleo para nós colocarmos nos automóveis nos dias de hoje. Depois mais 2 mil anos de história. E chega ali a geração, ou o tempo dos grandes profetas a Israel. E a coisa vai caminhando por 2 mil anos.
E quando chega no final disso, chega a plenitude da maturidade do grão e do joio, o que nós vemos? O arrebatamento, ressurreição dos mortos, manifestação do joio e também morte. Mais um ciclo de 2000 anos. E este ciclo está encerrando muita coisa. Nós estamos chegando ao término do 6º milênio. E nós agora estamos chegando à conclusão de muitas coisas e temos visto também a noiva chegando ao seu ápice, o joio também chegando ao seu ápice, dentro desta era científica e dentro desse Éden satânico. Esse Éden satânico que é formado de ciência e religião. Olha o quanto que a tecnologia tem avançado. Mas quanto mais tecnologia, mais morte. Mais as pessoas estão afastadas de Deus. Quanto mais tecnologia, quanto mais recursos, parece que as pessoas vão perdendo mais a fé. Isso invade também a cristandade, o cristianismo. Você já parou para observar que as pessoas com menos recursos, vamos exemplificar assim, quando chega a enfermidade, às vezes se tem pouco recursos, se ele é um cristão e tem experiência com Deus, a primeira coisa que ele faz é orar. Agora, quando se tem recurso, a primeira coisa que faz é procurar o médico. Se fala muito da maneira dos africanos adorarem, mas você observa, é porque eles não têm outra coisa para confiar. E nós, dos países ocidentais, pegando a Europa e as Américas, nações consideradas mais evoluídas, onde temos tido tecnologia, você vai observando que a confiança para de ser no Senhor e em sua palavra. E quanto mais a civilização se moderniza, mais a confiança em Deus vai acabando. Eu não vou tomar tempo de ler alguns artigos que eu tenho aqui, talvez eu faça, mas vou ver como que o Espírito vai conduzindo isso. Mas é a maneira que a Europa e os Estados Unidos eles têm se encontrado. As faculdades apresentando as suas filosofias, a ciência prosperando e avançando. E o que isso está desencadeando? Descrédito, falta de fé nas coisas de Deus. E por outro lado vai acontecendo uma coisa, porque o joio, ele tem vários caminhos e várias portas. Jesus disse que o caminho que leva à salvação, ele é estreito, ele é apertado. Mas o da perdição, ele não é apenas um caminho, eles são vários caminhos. As pessoas entram pelo lado da perdição por educação, ciência, civilização, religião. São várias. Promiscuidade, pecados, bebidas e drogas. São inumeráveis ali a quantidade das portas que levam à perdição. E o diabo tem trabalhado em todas estas frentes. E você observa que tudo isso tem culminado numa coisa só, aonde o homem tem saído da sua racionalidade. O homem tem se tornado louco, é como eu citei para vocês hoje na parte da manhã. O que aconteceu no nosso país, já parou para pensar? Uma pessoa em sã consciência se identificar com um cachorro, com um animal, e de ir num ambiente público, ir num shopping center. Não é essas pegadinhas que os jovens têm de coisas ali. Não, ela acredita nisso. No Japão, recentemente, um homem gastou $75 mil para fazer uma espécie de fantasia que pudesse ser colocada ali no seu corpo, porque ele se identificava como um cão e queria viver como um.
Olha o grau de insanidade que as pessoas têm se colocado. Mas Romanos capítulo 1, se nós fôssemos ler, nós veríamos que deveria ser exatamente assim. Mas não vamos para longe, não. Quantas pessoas nós já vimos que conheceram e trilharam o mesmo caminho que nós temos trilhado e de repente abandonam a fé? Se eles não têm atitudes animalescas, talvez não atitudes animalescas tão grotescas e bizarras como essas que eu acabara de citar, mas não deixam de ser tão assustadoras quanto. Mutilam seus corpos. Homem se tornando efeminado, lançando brinco, mudando a sua maneira de vestir, marcando os corpos. As mulheres expondo o seu corpo e sendo envolvidas e sendo atingidas por espírito de sedução para provocar a cobiça de outros homens. E logo estão marcando, se tatuando, furando a orelha, cortando o cabelo, para mostrar que não estão debaixo de autoridade masculina, que não estão debaixo da autoridade do seu marido. E chegam à situação mais bizarra de blasfemar do próprio Deus que outrora ela servia. Aí quando você olha para Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Deus os entrega às paixões infames. E temos visto isso. Quando você observa alguém negando a revelação, virando as costas para a palavra, você pode observá-lo mesmo que à distância. Você vai ver aonde aquilo vai dar. Você vê igrejas que viraram as costas para isso. Às vezes não entram numa escala de perversão e promiscuidade, mas entram numa cegueira tal, que pensam que estão adorando a Deus, mas estando a milhões de anos-luz da verdadeira adoração da qual o Senhor está requerendo hoje. Tendo a lamentável situação de não reconhecerem o dia que estão vivendo, não reconhecerem a mensagem de Deus para hoje, para a hora. Quando eu cheguei em Goiânia, eu tive companheirismo com alguns irmãos, e às vezes, demonstrando ali a fé, de que o rapto estava às portas e as coisas acontecendo. Não. E quantas vezes eu ouvi isso? Não, tem muita coisa ainda para acontecer. Não é bem assim não. Eu estou preparando os meus filhos para se tornarem isso, aquilo, outro. Não é uma reprovação sobre isso. Meus filhos estudam. O profeta Mombrana diz que nós deveríamos, Deus deveria nos encontrar no nosso posto de dever, realizando as coisas. Mas eu falo da questão do espírito, a questão da visão, como se, não, quase que de uma forma velada ali, falando assim, não tem esse negócio de rapto, não. Mas por quê? Negaram a palavra do dia, perderam a linha do espírito, deixaram a nuvem se levantar e ir muito à frente, não conseguem mais acompanhar. E vivem uma vida apenas religiosa, não entendendo que chegará ao ápice. Tanto os obedientes chegarão à sua plenitude, quanto haverá uma plenitude da desobediência, o ápice do joio, aonde será mostrado o que de fato se tem por dentro. E quando se chegar aquele dia, é tarde demais. E parece que muitos ainda estão dormindo, vendo todas as coisas. Eu me lembro de uma citação, eu só não lembro agora o título da mensagem. Talvez se os irmãos se lembrarem, pode falar. Mas o Mombrana conta de uma mulher que tinha um filho que, como se tivesse um déficit de atenção, e ela leva essa criança para um médico, e esse médico começa a cuidar dela. Mas o médico disse, olha, está tudo bem, ela está melhor. A mamãe, sempre animada, levou ela para uma lojinha de brinquedos.
E vocês sabem, né? Brinquedo, muitas cores, musiquinha, barulho. Não tem criança que não é atraída com esse tipo de coisa, né? Mas a criança estava lá, abobalhada ainda, lerdando, mesmo diante. E aquela mãe começa a chorar. Assim, meu Deus, a minha criança, eu queria que ela estivesse e fosse como as outras. Aí o irmão Brana diz, isso é o quadro de muitos nos nossos dias, aonde Deus tem balançado toda a promessa escriturística na frente deles, e eles permanecem ainda abobalhados, não conseguindo entender o momento em que estão vivendo, não conseguindo ver o que Deus está fazendo. Observem, Deus tem cumprido a sua palavra. Ele cumpriu Lucas 17:30. Nossos tempos viram um homem de costas para a congregação, revelando os segredos do coração, abrindo a palavra e nos posicionando dentro daquilo que está acontecendo nos nossos dias, mostrando que o rapto está às portas e que o mundo será destruído. Um juízo e, paralelamente, ainda graça àqueles que dão atenção à palavra. Mas o que temos visto? Uma desconsideração quase que absoluta de muitos. Aonde a pequena noiva tem se tornado um pequeno grupinho quase imperceptível. Mas a Bíblia vai e diz, porém ele lhes disse, verso 29, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixe os dois crescerem juntos até o tempo da colheita. E por ocasião da colheita, eu direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai o joio primeiro, coloque eles em molhos, para eles serem lançados no fogo. Veja o que nós temos visto hoje. Nós temos chegado a um ápice de Laodiceia, direito dos povos, e pela busca dos direitos o mundo tem entrado em uma anarquia. Estava lendo, não sei se foi hoje pela manhã ou agora à tarde, essa sigla que outrora era LGBT. Hoje tem praticamente o alfabeto e ainda símbolos de mais e de menos. A coisa virou uma loucura. Mas por que disso? Por quê? Porque o mundo se tornou insano. Irmãos, nós deveríamos entender isso e ficar tão felizes. Foi o que o pastor falou. Nós deveríamos ser o grupo de pessoas mais felizes da terra. Porque Deus tem nos livrado dessa insanidade mental da qual o mundo tem entrado. Você já parou para pensar nisso? Eu estava andando de carro com o pastor João Henrique, passando nas ruas e olhando para as pessoas. Porque, repito, parece que quanto mais civilização, mais o pecado é mais notório. E é inegável, a cidade de São Paulo, ela é mais avançada do que outras capitais do país, e aqui o pecado é muito mais notório. Me permitam dizer isso, não se acostume com o pecado de sua cidade. Não se acostume com o mundanismo disso, não se acostume. E eu estava olhando e falando, meu Deus, parece que cada ano que eu venho está pior. E realmente está pior. Eu fui a Belo Horizonte no início desse ano, rever minha família. E depois voltei no aniversário do pastor Vanderlei, no mês de maio. E eu falei, Senhor, passou apenas 5 meses. Eu vim em janeiro e voltei em maio e está pior. O mundo parece que está como um carro desgovernado descendo a ladeira. Pronto para uma tragédia acontecer. E vai acontecer. Porque a Laodiceia religiosa e política está descendo ao abismo. Mas por um outro lado, a graça do Senhor tem sido para conosco, nos posicionando, nos alertando.
sendo como um antídoto nas nossas vidas para nós não sermos apanhados. Nós não podemos negligenciar estas coisas. Nós não podemos ter isso como qualquer. Era para cada igreja da mensagem que tem essa revelação estar em pleno avivamento, mas não um avivamento que tem apenas uma durabilidade de 3 anos, mas um avivamento até o rapto. Porque o que Deus tem nos dado, como nós vimos hoje pela manhã, é aquele maná do terceiro átrio que está dentro da arca, em um lugar escondido. Porque nesse momento agora nós não estamos em Brasilândia, nós estamos agora em uma outra atmosfera, numa outra dimensão. E se Deus abrisse os nossos olhos para ver o reino espiritual, nós viríamos anjos aqui. Não dentro desse contexto pentecostal e neopentecostal, dentro dessa coisa, não é isso. Mas dentro da coisa original, dentro da coisa real. Porque estar na presença de Deus não é algo simplista, é algo glorioso. E o avivamento, como foi dito, o avivamento não é um avivamento de música, de emoções, é o avivamento da palavra, posicionando os crentes para entender a hora que estão vivendo. E é importante nós entendermos isso, porque observe, quando nós olhamos o mundo da maneira que está, nós não deveríamos estar perplexos, receosos, com medo. Nós deveríamos olhar para esse quadro e falar: meu Deus, a minha redenção está próxima, a minha saída está bem diante de mim, mantenha-me firme. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque muitos, ao verem isso, cedem à pressão, se permitem a entrar nesse quadro desgraçado do mundo. O irmão Brana disse na mensagem, o resumo das eras 340, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, olha, tempo de colheita. Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há uma consequente desaceleração no crescimento, até não haver mais crescimento? Não é exatamente isso que estamos vendo agora? Vai chegando a um ápice. O mundo tem chegado a um ponto que não tem condição mais de ir para frente. Chegou num ponto onde eles não apenas estão pervertendo os seus corpos entre si, chegou a um ponto que eles estão se identificando com animais. Chegou no limite. Não dá para ir mais. Não é apenas ideologia de gênero sexual, mas agora uma ideologia de gênero aonde estão querendo se identificar como animais. Estava lendo uma matéria na Alemanha, aonde é permitido por lei, já pararam para pensar nisso? O indivíduo trocar de sexo uma vez por ano, se quiser. Aqui no nosso país, um homem barbado de voz grossa, porque se identifica com mulher, querendo usar um banheiro feminino. E quando uma mulher se parou diante daquela situação, ela chegou a ser agredida. Onde às vezes até as forças policiais não podem fazer muito. E nós estamos chegando numa situação que falar isso que eu acabei de falar aqui, se corre um risco. Não apenas de perder um canal no YouTube, mas de ser preso, de sofrer processos. Porque o direito das liberdades individuais, o direito da liberdade de expressão,
está sendo suprimido em prol de uma agenda, em prol de um plano. Aonde a própria fé e o cristianismo está passando por uma desconstrução, a ponto de você não poder mais confessar aquilo que você crê, de você não poder ensinar a sua família. Aí é o que nos dá desespero, porque parece que muitos não estão olhando para esse quadro e não estão entrando em desespero e entendendo que o rapto é a nossa única saída. O arrebatamento é a nossa única saída, não há outra. Vocês sabem que eu cheguei a uma conclusão. Estava falando com a igreja de Taguatinga, creio que foi na quarta-feira, antes de viajar. Eu falei, irmãos, eu não estou desejando cultos bons. Parece ser uma contradição, parece ser estranho. Eu não estou procurando mais um avivamento onde a igreja possa ser cheia. Não é que eu não creia e não desejo que mais pessoas venham ao Senhor Jesus Cristo, mas o meu desejo hoje é poder ir embora. Porque essa é a única saída. Você é curado hoje, mas amanhã fica doente de novo. Melhora o seu emprego hoje e a labuta vem amanhã. E às vezes, a vinda de um melhor emprego é te tirar da igreja. Parece que não é nem bênção de Deus. É estranho falar isso, e às vezes a pessoa não entender a maneira que a gente está tentando transmitir, se escandaliza, né? Pensando que a gente está contra algo. Mas já pararam para pensar? Às vezes a pessoa ganha uma promoção ali no serviço, mas ela precisa trabalhar no domingo. E ela não consegue mais vir aos cultos, porque está cansada demais. É como lá, Faraó, aumentando a carga de trabalho do povo de Israel para suprimir a adoração. Mas pastor, o que a gente faz? Nós precisamos trabalhar. É uma verdade. Mas o que vem primeiro? E às vezes nós nos acostumamos. Nós não levantamos um clamor. Olha para o pai de Moisés. Quanto mais trabalho, mais aquilo não o impedia. Mombrana fala que ele subia ao sótão. E as costas feridas de tanto levar chocotada durante o dia. E ele chegava lá e falava, Senhor, Tu prometestes o nosso libertador, aonde ele está? A esposa falava, querido, hoje não. Você está cansado, venha comer primeiro, depois você vai lá. Tem outros fazendo isso. Aí ela falava, mas e se não tiver? Eu tenho que ser encontrado no meu lugar. Nós precisamos disso. Mansônia, nós temos chegado num ponto onde se ninguém mais estiver orando pela coisa correta, às vezes nós estamos olhando para coisas que não vão tirar o nosso sofrimento, apenas de maneira temporária. Mas nós precisamos do nosso libertador hoje, que se chama arrebatamento. Nada hoje é de uma forma completa e total. Aqui no mundo nós chegamos a um ápice de dor e sofrimento, mas há uma promessa de que a este trigo que chegou à maturidade, que a luz tem brilhado sobre ele, Deus nos levaria. E nós não podemos entrar nesse curso do mundo e nesse curso religioso de que tá tudo bem, o Lula vai melhorar a coisa, ou o Bolsonaro vai melhorar a coisa. Nós precisamos ser espirituais. Não vai. Já pararam para pensar, quem tem filho aqui de 18 anos para baixo? 18 já está velho. De 16 para baixo. Quanto tem filho aqui de 16 para baixo? Eu tenho. Você já parou para pensar no seu filho na escola? Se o mundo demorar, não vou falar 10 anos mais não, vou falar só 5 anos. Você já parou para pensar? Já parou para pensar nos netinhos, como é que vai ser? E se Deus livre e guarde, vocês não vão estar mais aqui para às vezes ser uma barreira para proteger, às vezes para segurar alguma coisa dos filhos. O que vai ser? Andar nas ruas se tornou algo insuportável.
Você é obrigado a ver homem beijando com homem, mulher beijando com mulher. Estamos sendo obrigados a ver esse tipo de coisa. E às vezes não podendo falar nada. Mensagens duras se tornando mensagens antipopular. As pessoas não se importam mais com santidade, não querem saber de nascer de novo. O Espírito Santo ficou uma coisa obsoleta, aonde muitas igrejas que clamavam pelo batismo com o Espírito Santo se tornaram mais centro de macumba do que realmente igrejas pentecostais. Aonde escândalos atrás de escândalos têm entrado até mesmo no grupo do terceiro êxodo. Coisas que eram inomeadas no passado, parece que entraram como uma peste no nosso meio. E parece que quanto mais acontece, mais as vozes se silenciam. Mas não tem nada fora de ordem. Essas coisas têm que se tornar pior a cada dia. E virão mais escândalos a cada dia. Mas saiba de uma coisa: quanto mais escândalo vier, quanto mais o joio prosperar, mais o trigo, de uma maneira silenciosa, se encherá da graça, se encherá de Deus. Quando o joio chega ao seu ápice, não há outra coisa a fazer a não ser estopa para o fogo. Mas quando o trigo chega ao seu ápice, tem algo para ser feito com ele. Mas calma lá. A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crentes. Seus números não estão crescendo como ela gostaria que crescesse. O seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser, e em tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. Eu estou pegando uma matéria de um jornal português, não, de um jornal inglês primeiro, de 6 de dezembro de 2022. Pela primeira vez em 1500 anos, menos da metade das pessoas na Inglaterra, no país de Gales, menos da metade das pessoas nesses países se consideram cristãs. De 100, menos de 50, em países que eram predominantemente cristãos, como Inglaterra e país de Gales, se consideram cristãs. São tempos escuros na Inglaterra, onde a maior parcela das pessoas não se consideram cristãs. Na Grande Londres está a maior concentração de pessoas que se consideram de outras religiões ou não tendo nenhuma religião. Pela primeira vez em quase 1500 anos, a Inglaterra não é mais de maioria cristã, ou de maioria cristã. O resultado do censo de 2021 mostra a rapidez do abandono da fé. O que está substituindo o cristianismo? Nada. Nenhuma outra religião. Não creem mais em Deus. O maior número são de agnósticos e ateus. Aí a matéria vai continuando, e eu não vou lê-la toda, não. Agora, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa por Pew Research Center sobre as religiões e vida pública, em grande pesquisa publicada em 17 de outubro. Porém, isso vai muito além do voto, porque essa pesquisa estava associada a voto, a quem colocou Trump no poder,
Enfim, aí a reportagem é de Sandro, no dia 19/10/2020. Aí eu vou pular um pouquinho e chegar aqui. Com dois resultados importantes e, por um lado, uma diminuição relativa dos cristãos e, por outro, o forte aumento dos nenhuma opção, isto é, dos que se declaram ateus e agnósticos, ou, em todo caso, privados de qualquer pertença a algum tipo de religião. A pesquisa confirma a situação que, ainda no final do século XX, que distinguia os Estados Unidos das outras nações ocidentais, desertificadas pela secularização, a permanência de um vibrante mercado religioso. Mas hoje, esta excepcionalidade da sociedade estadunidense se desvaneceu amplamente. E nos últimos 12 anos, nos Estados Unidos, os cristãos diminuíram de 75% da população para 65%. Quer dizer, uma queda de 10% da população adulta, considerando tanto católicos quanto protestantes. De um número superior entre adultos de mais de 30 milhões de pessoas. A queda do número de cristãos e o aumento dos de nenhuma opção são relevantes entre os graduados. Quanto mais graduação, quanto mais essa inteligência natural, mais longe de Deus. Os residentes do Nordeste, os eleitores do Partido Democrata e, sobretudo, os millennials, que é essa geração mais nova, não é isso, Ana, que fala, não é? Os pelo menos balançar a cabeça, né? Millennials, isso é, os nascidos entre 81 e 96, que hoje têm entre 25 e 40 anos. Entre os millennials, agora, os cristãos e os de nenhuma opção equiparam-se numericamente e se neutralizam, tanto uns contra os outros, com um total de 40%. Também diminuiu o comparecimento à igreja. Há 10 anos, os estadunidenses que iam à igreja ao menos uma vez por mês eram de 54%, uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Era de 54%. E os que iam poucas vezes ao ano nunca eram acima de 45%. Mas hoje, as proporções se inverteram completamente. Os primeiros, quer dizer, aqueles que vão à igreja pelo menos uma vez por mês, são 45%. E aqueles que vão algumas vezes no ano são de 54%. Os que nunca põem os pés em uma igreja são de 27%. Mais que um quarto do país, dos que confessam cristão. Por que eu estou lendo isso? Porque o profeta está dizendo algo para nós. Não é exatamente isso que estamos vendo agora, a falsa vinha. Agora entendo, nós estamos pegando primeiro dentro daquilo que está apodrecendo mesmo. Porque nós sabemos que as denominações rejeitaram o Filho do Homem, rejeitaram a palavra. Mas é só eles? É só as denominações? Não. O que nós temos visto lá, temos visto aqui dentro também. Mas por quê? Olha para as pragas que estavam caindo lá no deserto. Caiu a primeira, só no Egito. Caiu a segunda, só no Egito. Caiu a terceira, só para os ímpios. Caiu a quarta, só para os ímpios. Caiu a quinta, só nos ímpios. Daqui a pouco chega uma, Moisés fala, povo, agora realmente está chegando a nossa saída. Deus vem endurecendo o coração de Faraó já por esses tempos. Vocês viram que o Egito se tornou um caos, está de cabeça para baixo, a economia deles está ruindo, o governo está prestes a sofrer ali uma revolta popular, porque o povo não aguenta mais nós aqui, quer que a gente seja expulso mesmo, porque eles acham que nós é que estamos causando todo esse problema. Viu que a coisa está feia, né? Eles não têm água mais potável, só que vai chegar a última praga. Só que tem uma coisa, essa última praga, Deus vai mandar um anjo. E ele vai matar todo o primogênito dos homens e dos animais.
Só que diferente das outras vezes, esse anjo da morte vai passar também no nosso arraial. E só tem uma coisa que vai impedir dele entrar dentro da sua casa e levar o primogênito. Ué, Moisés, mas não, nós cremos no Senhor como profeta, nós estamos dando amém à palavra que você está pregando, nós sabemos que Deus está escondido em ti, nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós temos ido ao culto a todo momento que você tem reunido, esse é o pré-requisito? Ele disse, não é esse o pré-requisito. Deus vai requerer algo um pouquinho mais individual e pessoal. Vocês vão ter que pegar um cordeiro. Não vai ser eu que vou pegar, eu vou ter que pegar para mim. Agora cada um de vocês vai ter que pegar um cordeiro. Esse cordeiro não pode ter mancha, esse cordeiro não pode ter unha encravada, esse cordeiro não pode ter nenhum tipo de imperfeição. Vocês vão analisar esse cordeiro, porque ao longo do tempo, porque só no entardecer do 14º dia que vocês vão sacrificar ele. Então vocês não vão poder deixar nenhum tipo de imperfeição acontecer ao longo desses dias. Ele está beleza, está jóia, lá no entardecer vocês vão matar ele, vão retirar o sangue, vão assar a carne dele e vão comer em família. Se a sua família for insuficiente para consumir todo aquele animal, você chama o seu vizinho, junta as duas casas e comam ele. E com sangue, vocês vão aplicar ele nos umbrais das portas. Essa será a única coisa que vai impedir com que esse anjo da morte entre e ceife vidas. Esse é um segredo que eu estou contando para vocês. O povo de Egito não tem essa oportunidade, não. Deus mandou falar para vocês. E vocês entenderem que esse anjo vai passar aqui também, vai matar. Você tem que colocar o sangue nos umbrais das portas. 1º de setembro de 1963, o Mombrana vai e pega o sinal. E ele vai e diz, essa praga está na terra. O anticristo está cavalgando de maneira espiritual e está ceifando vida. A única forma que você tem de preservar a vida é a vida de Jesus Cristo ser vista em ti. Mas eu congrego numa igreja da mensagem. Tem nada a ver. Eu canto hinos da revelação. Tem nada a ver. Eu estou lá toda quarta, toda sexta, sábado, domingo, servindo. Não tem nada a ver. Uma vida é necessário. É necessário ver um sinal. É necessário ver a vida de Cristo. O Mombrana, quando ele prega a mensagem, um sinal de manhã, de noite, ele prega desespero. Ele fala, eu queria que as pessoas entendessem isso. Porque isso está entre a vida e a morte. Ele esperou ver a reação de Jacó no Val de Jaboque, quando ele ia encontrar com seu irmão Esaú, e ele sabia que não poderia se encontrar com Esaú, estando numa condição apenas de religioso, com uma mudança exterior. Ele sabia que precisava ser uma mudança interior. E ele vai ali no val, e ele começa a orar, e clamar, e clamar, e clamar. Quando o anjo aparece para ele, ele não se contenta apenas de ter uma experiência de ver o anjo. Ele gruda, ele agarra no anjo e fala, olha, eu não te solto enquanto a experiência não for aquilo que de fato eu preciso, que é uma mudança aqui dentro. Se o meu espírito não mudar, para que a vida do Senhor venha em mim, eu não te solto. Mas você vai ser marcado, não tem problema. Eu só não quero mais ser o mesmo. Você sabe que os nossos cultos deveriam se transformar assim, com lágrima no altar e falar, Senhor, eu não levanto enquanto não mudar. Enquanto não houver uma mudança interior, e eu de fato não provar em realidade o Espírito Santo, porque fora isso, não há nenhum lugar seguro. Nenhum lugar seguro. Isso que nós precisamos entender. Sua casa pode ser um forte militar, não é seguro. Nós podemos congregar na melhor igreja do país, não é seguro. Temos um ministério verdadeiro, não é apenas isso. Se nós não tivermos uma experiência real,
Se nós não tivermos um contato real, não nascermos de novo, e como foi lido pela manhã, o nosso espírito ser trocado para conviver com esse Espírito Santo, de nada adiantará. Eu tenho tido isso, pastor João Henrique. Quem está convencido? Os que estão preocupados em manter, os que estão preocupados em se encher. E o que às vezes a gente percebe é uma indiferença. A minha esposa e os meus filhos estão aqui, e talvez tenham alguns de outras partes do ministério que estão acompanhando o nosso culto aqui, sabem disso, o quanto que eu tenho clamado para que a igreja possa permanecer, possa estar posicionada, possa estar em clamor, possa estar numa posição. E às vezes nós olhamos e parece que há uma apatia, há uma sonolência. Você grita, você mostra na palavra, o Espírito balança as promessas, e simplesmente uma apatia. E não param para pensar que um dia o último sermão com o Espírito Santo será pregado. E a chance agora, enquanto há um pouco do Espírito Santo. Vocês têm percebido que o Espírito Santo está saindo? Ele está saindo. A contagem regressiva começou tem muito tempo. Já viram ali naquele cronômetro? Você tem minutos, segundos, milésimos de segundos. Digo eu, não, Senhor. Para mim é como se nós estivéssemos nos milésimos de segundos. Esses dias para trás, um irmão me perguntou: pastor, a arca se fechou? Eu disse: não, irmão. Eu não quero acreditar nisso não, porque se a arca tiver fechado, ela representa muito mais do que pessoas não poderem ser convertidas mais. Ela também está falando de que aquele que recebeu o Espírito Santo recebeu, e aquele que não recebeu não recebe mais. Mas por outro lado, muitos de nós pastores têm entrado num momento que a gente fica perplexo, porque às vezes parece que fechou. Dentro da própria igreja, às vezes há uma apatia. O pastor diz: vamos nos levantar em pé. Não é incomum, nós vemos pessoas sentadas que não estão nem aí. O líder de cântico vem: vamos cantar. Se a pessoa não gosta do hino, ela não canta. Ela não faz parte. Ela é indiferente. Ela tem os seus motivos, ela tem suas razões. Eu não gosto, não vou cantar. Não, e não canta. Não há quem faça ela cantar. Simplesmente porque não gosto, não concordo. O pastor diz: vamos nos reunir, vamos ser tal coisa. Tá, não vou. Não, simplesmente não vou. Não faz parte, é como se não fizesse parte da comunidade. Ou porque o meu motivo e a minha razão e a minha ideia, mesmo que não vai ser aceita pelos outros, mas eu sou corajoso, eu não vou mesmo, não há quem me faça. E não faz mesmo. São indiferentes. Que quadro! Que momento! Que dia é esse? Que dia é esse? Com tudo que Deus tem nos dado, com cada segredo que tem sido aberto, com ministérios atrás de ministérios gloriosos e poderosos, ensinando minúcias dentro da palavra que passa pelo púlpito, e parece que nada mexe. E enquanto eu estava conversando com aquele irmão, que inclusive é um pastor Vanderlei Gomes, de Cocalzinho, e que nos auxilia lá também, em Taguatinga, estava falando com ele: pastor Vanderlei, mas por outro lado, parece estranho, porque a arca fechou e o sol estava escaldante do lado de fora. Sabe aonde tinha problema quando a arca fechou? Só dentro da arca. Barulho de animal, fedor de fezes de animal,
urina. E a família de Noé ainda na cabeça de Noé: pai, tem 3 dias que nós estamos aqui dentro, o sol lá fora está rachando, o cheiro desses cocô do animal está aqui nos atormentando. Você não errou não, pai? Vai chover. Quem disse é o profeta, tá? Eu não. E eles falavam: vai chover, meu filho. Pai, mas é o 6º dia, pai. E o povo lá fora: seus doidos, já tem 6 dias que vocês estão aí dentro. A arca já tinha fechado e lá fora estava tudo tranquilo. Deus não quer que isso tenha acontecido. Mombrana, quando ele pega almas que estão em prisão agora, ele tinha visto esse quadro e ele falou: não, Senhor, eu ainda tenho filhos, eu tenho netos, tem pessoas ainda que eu amo que ainda não entraram. Ele se desesperou. Parece que nós temos chegado em um tempo assim. Nós olhamos a igreja e parece que há uma apatia. O Espírito se move, mas parece que não move mais ninguém. Dá um desespero. E as coisas continuam normal. Estava normal lá. Só tinha problema lá dentro da arca. Lá fora estava de boa, me perdoe o termo. Lá do lado de fora estava, tinindo. Estava legal lá fora. Só dentro da arca que tinha problema. E Noé sofrendo pressão lá dia após dia: pai, vai chover, vai chover, vai chover. É o mesmo que o Espírito Santo tem falado conosco. Ele tem falado: não saia da fila, não saia da fila, não saia da fila, não saia. Mas está difícil, não saia. Mas está difícil me manter, não saia. Mas eu caiu, mas continue no caminho. Arrasta. Está sangrando, continua. Faz um rastro de sangue, mas não para. É o que o Espírito tem feito. Não lembra do profeta Mombrana dizendo: veio a primeira igreja, daqui a pouco veio a segunda com um rock and roll, seminua, pervertida, maquiada. Daqui a pouco ela marcha de novo e ela começa a rumar aos céus. Mas lá no final da fila tinha 2 que estavam saindo e ele começa: não é o que o Espírito tem feito culto após culto. Não saia, não saia, não saia, não saia, não saia, continua. Eu caí, continua, levanta, caí de novo, levanta, continua. Você observa, mas você imagina como foi o 7º dia? Eu estava descansando pós o almoço e eu acordei com um trovão. Você imagina naquele dia, a coisa inverteu. O aperto que saltava na arca, daqui a pouco nuvens começaram a se acumular escuras. E raios e trovões. Quem estava fora da arca agora: ai, o que nós vamos fazer? E daqui a pouco vem um pinguinho. O que é isso? E vem outro pinguinho. Meu Deus, é o que Noé falou. Noé, perdoa a gente, Noé. Perdoa a gente, Noé. Pega pelo menos meu filho. Olha o que Deus fez. Noé era homem, e como homem ele era emotivo, ele era sensível, ele tinha emoções. Ele poderia ceder e falar: tá bom, eu vou abrir, eu vou colocar ele para dentro, tadinho do menino, tão bonitinho. Mas não foi Noé que fechou a arca, não tinha tranca do lado de dentro, foi o próprio Deus. O tempo da misericórdia tinha acabado e agora era só juízo. O amor se transformou agora em juízo e ira. Não havia mais oportunidade, não havia mais esperança. Agora era só pranto e ranger de dentes. Pega, Noé!
Oh, querido, não posso. Eu fiquei 120 anos pregando. Vocês têm visto? Mas agora a oportunidade acabou, não tem como eu abrir. Talvez se eu pudesse abrir, eu mesmo já tinha saído, porque esses últimos dias foram tão difíceis aqui dentro. E trovões e relâmpago. Só que quando o povo viu que o que ele estava falando era a verdade, foi tarde demais. Não deixa chegar a ser tarde demais para a sua vida. Não deixe chegar ao ponto de ser tarde demais para você. Ana, João, não deixem chegar a um ponto de ser tarde demais e vocês não conseguirem voltar. Meninas, não deixa chegar a um ponto de ser tarde demais. Irmãos, não deixa chegar num ponto de ser tarde demais e não ter volta. Nós temos que entender que Deus nos deu uma oportunidade. Essa oportunidade é hoje. Não deixe os trovões começarem a soar e a oportunidade ter acabado. Muitos vão entender que estavam no lugar certo, que tinham um pastor correto, que tinha uma mensagem correta, quando for tarde demais e nada poder ser feito. Não queremos chegar a uma posição dessa. Pastor, mas está tão difícil. Você tem visto o joio amadurecer? Tem visto? O mundo não está amadurecendo? A incredulidade não está aumentando? A apostasia não está aumentando? Ele amadurece primeiro. Ele é ajuntado primeiro. Fica tranquilinho na sua. Espera no Senhor. Aquele que começou em ti a boa obra, Ele não vai deixar imperfeita, não. Aquele que começou em boa obra em você, não vai. Deus está dando graça e misericórdia para aqueles que querem chegar até o fim. Tá difícil, permaneça no caminho. Sai da fila, não. Quero repetir isso. Caiu, levanta. Levanta. Aproveita que ainda tem misericórdia. Reconcilia-te depressa. Reconcilia-te depressa. Falou que não devia do seu pastor, reconcilia-te depressa. Falou que não devia com seu irmão, reconcilia-te depressa. Ainda há chance. Há chance ainda de reverter esse quadro. Há chance. Não tome ali como se... não. Eu já brinquei uma força de expressão, mas já falei algumas vezes para a igreja ali. Seja meio que um João bobo. Um João bobo espiritual. Coloca para mim, eu sou todo atrapalhado com esse trem. Por favor. Obrigado, querido. João bobo, você joga aí para baixo, daqui a pouco você joga aí para baixo, volta de novo. Seja assim. Invencibilidade nem sempre é aquele que não leva uma pancada e que sempre destila os golpes. É aquele que tem essa resiliência, que mesmo tomando os golpes, ele tem resistência. Ele consegue assimilar. Mombrana fala dos pugilistas, dos lutadores de boxe. Os lutadores de boxe, os melhores, é aqueles que às vezes conseguiam levar pancada, levava, e cansava o adversário. No que o adversário estava cansado, eles davam um golpe e levavam o adversário ao nocaute. Fica firme. Estou me aproximando do fim.
Estou bem próximo mesmo, vou terminar só com isso, eu vou deixar as outras citações aqui de lado. Eu só vou para esse aqui. Então, seus números estão crescendo não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre as pessoas não é como costumava ser. E em tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. E a verdadeira vinha? O que nós podemos dizer dela? Ela está crescendo? Onde estão esses vastos números que continuam vindo aos avivamentos e respondem às chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação? Ou desejosos de algo físico, em vez de desejarem o que é verdadeiramente espiritual? Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada? Contudo, Deus tardou o juízo 7 dias? Nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. Tem misericórdia, Senhor. O Mombrana estava vendo isso em 1960. Nós estamos em 2023 praticamente. 2022, 2023. Quantas vezes o senhor já fez essa pergunta, pastor João? Quantas vezes será que fechou? É um tempo silencioso. Quem está se convertendo verdadeiramente? Que coisa! Que hora! E nós vemos um abandono, as pessoas simplesmente deixando, às vezes, por nada. Por nada, simplesmente. Deu a Covid e a Covid abriu uma porta para a preguiça, uma porta para o desânimo. E quando as igrejas voltaram a congregar os crentes, muitos simplesmente se acostumaram e gostaram do virtual. Não voltaram. Começaram a ser como nós acabamos de ler. Uma vez por mês vou na ceia, está de bom tamanho. Estou entregando meus dízimos, está resolvido. Uma vez por mês eu vou, como do pão e tomo do vinho. Aí tivemos o que é lastimável, trágico, de pessoas darem ouvidos a demônios e não, o profeta errou, não creio. E arrastam. Mas é tempo de ajuntamento. Tempo de ajuntamento. Nós poderíamos começar tempo de unidade e o sinal. Mas não só da verdadeira vinha, mas também da falsa vinha. E todavia é tempo de colheita. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. Eu gosto disso. Tem que entrar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo. Deus nos trouxe um mensageiro profeta para nos guiar à maturidade. E a unção que estava sobre este profeta tem estado dentro de homens que foram chamados para conduzir e cuidar da igreja até aquele grande dia. E essa igreja tem sido privilegiada porque tem tido um ministério que tem cuidado das almas e que tem tido o zelo de Deus para te levar a uma maturidade cristã. Para quando chegar aquele dia e ele fizer chamada, você não seja encontrado estando do lado de fora, mas esteja ali do lado de dentro. Como nesse exemplo que nós fizemos aqui da arca. Ou por mais que estava difícil dentro da arca, a arca era o melhor lugar para ficar. Se você estivesse lá dentro, estivesse lá do lado de fora, a morte te pegava.
Do lado de dentro tinha um aperto? Tinha um apertinho. Tinha sim. Não estava de boa, não estava tranquilo, não. A coisa estava difícil ali dentro. Mas lá fora estava pior. Lá fora era morte. Lá fora era morte. Às vezes você fala, mas está tão difícil. Eu sei que está aqui dentro. Vai lá para fora. Vai para lá. Você vai ver. Você vai ver. Então tem chegado em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio já está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tende a amadurecer. E para ele, Deus está enviando o mensageiro profeta com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Quem ficará em pé? Eleitos. Só. Eles o ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadureceram na palavra até se tornarem a noiva palavra. Fica na fila, querido. Não sai dela, não. Não sai, não, porque ele te levará ao amadurecimento, ele te levará a essa posição. Aí, de uma grande manhã, eu, fraquinho do jeito que eu sou, sim, você ficou firme. É como ele disse a Daniel Cury: Senhor, ele se parou por mim lá, agora eu estou parando por ele aqui. Só que não vai ser no juízo do trono branco, não. Às vezes você com muita fraqueza e vai resistindo, e no altar e clamando, Senhor, os números daqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo está completo. Mas o Samuel ainda está fraquinho. Mas ele tem parado por mim esse tempo todo. Eu vou parar por ele lá, Senhor. Eu vou dar a ele o que ele está precisando. Eu vou dar a essa irmãzinha o que ela está precisando. Irmão, fica firme. Fica firme. Não deixa, não. Há uma onda, há uma nuvem pesada e carregada de incredulidade tomando aí. Há mesmo. Há uma nuvem escura. Muita incredulidade. É tempo disso. Vai aumentar a apostasia, vai aumentar a crise política, vai aumentar a crise econômica. Eu penso, digo eu, não sou especialista, não conheço lei, nem educação escolar direito eu tenho. Só tenho um 2º grau completo e vocês já perceberam que nem o português direito eu falo. Mas a mim me parece, e eu quero usar isso para não parecer que eu estou profetizando algo, porque eu não sou. Mas a mim me parece que a partir de 2023, essa liberdade que nós temos de, igual agora, tem 33 computadores ligados, conectados conosco, e a gente está podendo falar o que quiser. A mim me parece que isso começará a ser retirado de nós. Quem quiser continuar pregando a mensagem do jeito que é, chamando o pecado de pecado, chamando aquilo que é inferno de inferno, para continuar pregando isso e tendo a oportunidade de transmitir, vai correr sérios riscos. Mas isso vai trazer talvez uma seleção final. O crente vai suportar o que está por vir. E não é tribulação não, tá? Nós não queremos que passaremos pela tribulação não, porque o profeta fala que nós não passaremos pela tribulação. A Bíblia mostra que não passaremos. Mas ele fala que nós vamos sair de um grande aperto. Em meio à grande confusão, em meio a um momento de grandes dificuldades, em um momento de aperto, é ali que nós sairemos. E você acha que uma experiência religiosa,
uma experiência pentecostal nominal vai trazer esse tipo de coisa. É hora de nós considerarmos mais os pastores que Deus tem nos dado. É hora de nós considerarmos e valorizarmos mais os nossos cultos. Pode ser que amanhã tenha um lacre ali naquela porta e você deseje profundamente ter um culto e não poderá ter mais. É hora de nós valorizarmos, eu tenho gritado isso lá no púlpito constantemente, é hora de valorizarmos os títulos de mensagem que chega. Chega a mensagem e às vezes se faz isso aqui, ó, em casa. Aí pega o controle e vai ligar a televisão. Vai assistir Netflix. Vai ver série. Às vezes termina um culto aqui e vai lá assistir. Eu nem sei quem transmite mais aqui a porcaria do Fantástico. Vai assistir o pastor e a pastora lá no Fantástico contando um monte de desgraça que aconteceu. Aí na segunda-feira, não sabe o que o Espírito Santo falou. Você pergunta, nossa, como é que foi o culto ontem? Não sei. Encheu a mente, encheu o coração de outras coisas. Que hora? Que hora? Mas o Espírito Santo não tem se calado. O Espírito Santo não tem se calado. Porque Ele nos predestinou e Ele não quer que nenhum de nós nos perdemos. Eu vou parar com isso. Eu vou deixar só até aqui. Eu espero que, mesmo numa linha completamente diferente do que eu pensei que seria ao longo desses dias, possa ter sido de benefício para vocês nesses 4 dias. Vocês sabem, falei disso algumas vezes, eu gostaria de ser como eu já vi alguns pastores subirem aqui, trazerem um tipo de mensagem um pouco diferente. Não é muito a minha maneira, especialmente nesses dias que o Espírito... Só Deus sabe, se eu fosse mostrar as minhas anotações do que seria, mas o Espírito nos levou para isso. Porque você sabe. Você sabe. Me permita isso, pastor. Se você tem ouvido a voz do Espírito Santo nesses cultos, chamado a atenção de um homem que não está aqui, eu não conheço vocês têm um pastor verdadeiro, sempre que posso eu acompanho os cultos, sei da linha da mensagem, e às vezes o Espírito Santo vem com uma linha como essa, citar as Escrituras. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como naquele dia da provocação. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Esses dias para trás nós tivemos um culto poderoso ali em Taguatinga. E nós temos um irmão, o pastor Valber, que me auxilia ali, ele tem o dom de línguas. E ele conseguiu segurar, porque para cumprir a ordem da igreja. E ele ia falar em línguas, mas de repente ele falou assim, não, isso vai quebrar a ordem da igreja, e se aquietou. E ele disse, pastor Samuel, foi tão forte que eu comecei a passar mal do peso da unção que desceu ali sobre mim, mas eu segurei. Aí daqui a pouco, eu nunca tive interpretação. Daqui a pouco veio algo assim, hoje eu estou dando a última oportunidade. Um pouco mais cedo eu tinha conversado num atendimento e conversei ali com uma pessoa e tinha falado, querido, cuidado, uma coisa é o homem dar a oportunidade, outra coisa é Deus dar. Não teste a paciência de Deus, porque pode ser a última oportunidade. Quando chega no término do culto, acontece isso. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está falando com a gente, porque o tempo virou. Nós viramos uma esquina. Se nós temos sido espirituais, nós temos visto que o Brasil, que o mundo entrou em um tempo mais sombrio de toda a história. Eu e o pastor João Henrique estávamos vendo o que está acontecendo agora nos Estados Unidos.
45 graus negativos em Nova York. 15 mil voos cancelados. 58 mil voos atrasados. Em algumas partes dos Estados Unidos, com 60 negativo. 240 milhões de pessoas atingidas. Não sei quantos lugares sem energia. Não, isso sempre aconteceu. Entra nessa linha. Entra nessa linha. Não, sempre entrou e saiu pessoas dentro da igreja. Vai, entra nessa linha. Entra mesmo. Vai chegar um dia que a oportunidade e a paciência de Deus vai ter acabado. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para mim mesmo. Começando daqui. Mombrana diz, a matança precisa começar do púlpito até o zelador, passar por todos. E nos colocar alinhado com a palavra. É muito mais tarde do que nós imaginamos. Deus os abençoe. Não faço e não falo para ser grosseiro e muito menos para ser antiético com um homem com o ministério que eu tanto amo. Mas eu só faço e falo porque é a única coisa que eu tenho para falar. Deus tampa a boca para outras coisas, bloqueia o nosso entendimento para outras coisas. Mas isso é porque o Espírito Santo vos ama. Deus os ama. Deus tem nos amado e Ele nos quer bem. Deus abençoe. Se eu não puder vê-los mais, é certo que nós nos encontraremos na glória. Deus os abençoe. Obrigado, pastor, pela confiança. Senhor nos abençoe. Eu quero terminar dessa maneira que Deus me inspirou. Eu acredito que sexta, sábado e hoje, você teve a oportunidade, a bem-aventurança de estarmos reunidos em lugares celestiais e ouvir as advertências do Senhor. Eu quero fazer uma leitura da Escritura aqui, em São João 6, para você ter uma ideia da dimensão das coisas que se encontram acontecendo. Nós não devemos ter os ensinamentos do Mombrana como uma coisa fútil, ou seja, o Mombrana falou, está na mensagem, mas falou por falar. Talvez ele estava fazendo uma abertura para uma pregação, um culto, e ele estava procurando ajeitar aquilo para encaixar o assunto. Tem muitas coisas que aparentemente elas são superficiais para muito, e eles não tomam isso como medida, que o profeta estava falando aqui de uma maneira tão simples, mas de um acontecimento que mudaria a vida de muitos, que muda a sua vida, a minha, de qualquer pessoa que crer e abraçar e aceitar. Mas tem tantas coisas, ordem da igreja mesmo, parece uma coisa tão simples, né? Mas procura ter uma vida de desordem no culto para você ver o que o Espírito Santo vai fazer com você. Para mim, eu penso desta maneira: Satanás tem uma maneira de assaltar as pessoas, de roubar as pessoas, e exatamente o momento que você tem para receber algo que Deus está enviando é quando Ele tira você numa distração
ou por uma conversa paralela numa hora inadequada. E você perde aquilo, passou e não volta mais. E o profeta advertiu sobre isso, né, no tabernáculo dele, e ele pregou a ordem da igreja em 63, depois da abertura dos selos. Tá? Isso é fundamental. Cada um no posto do seu dever. Tá? Isso é sumamente importante. Para o Espírito trabalhar, nós temos que estar em ordem, tá? Se nós não estivermos em ordem no posto do nosso dever, nós vamos bloquear o Espírito do Senhor, né? Vamos bloquear e ele não irá tratar conosco e nós vamos passar por alto. A mensagem não é, passou por alto. Hoje chego até a duvidar do afundamento de Los Angeles. Muita gente. Como duvidaram também de Noé. Depois que acontece, você vai crer? Aí não funciona, né? Aí não funciona. O Senhor Jesus desceu até um tema no meu coração para pregar posteriormente. Ele disse para os seus discípulos assim, ó. Primeiro, ele disse, ó, dizendo, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Isso é João 6, 58. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Porque ele falava, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue. E ele logo falou do pão, né? E o Senhor disse, isso vos escandaliza? Tem mensagem que às vezes a pessoa vai embora para casa escandalizada. Do meu próprio ministério. Nós temos que estar disposto a saber que o Espírito Santo, quando ele nos corrige para o nosso próprio bem. E se você tomar isso ao contrário, ele vai tratar com você definitivamente. Estão entendendo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? O que eu estou falando escandaliza vocês? Ele fez a pergunta aqui, ó, no versículo 61. Isto vos escandaliza? Um crente nascido de novo não escandaliza, tá? Ele sabe que aquilo acontece por uma causa, por um propósito. Acontece um fato que alguém entra e outro sai. Entendeu? Acontece uma situação em nosso meio que faz com que uns saiam e o mesmo acontecimento que põe alguém para fora, põe o outro para dentro. Você entendeu? A mesma coisa o profeta fala assim, ó, o profeta disse assim, que ele nunca deixou de adorar a Deus no primeiro dia da semana. Isso está recheado nas mensagens do irmão Branham. Ele não tinha outra atividade no primeiro dia da semana a não ser servir a Deus. Ele era tão severo nisso que não abastecia o carro e ele ensinou perfeitamente isso. Ah, mas eu tenho necessidade de fazer isso de domingo, então vai e faça. Agora, quando você faz esporadicamente um socorro, uma coisa que acontece, tudo bem. Mas você formar uma linha de todo domingo, você ter um compromisso e não servir a Deus, você está batendo bem de frente com o Espírito Santo. E isso vai lhe custar caro. Isso vai lhe custar caro. Um dia vai ter a cobrança. E a cobrança vem de uma maneira que as pessoas não percebem. Eu tenho algo a dizer
não para essa igreja aqui. Vai ser um baque. Não tem problema, vai ser um choque. Mas eles vão ouvir. Eles irão ouvir, porque é uma advertência muito séria. Eles irão ouvir. De Deus não se escarnece. Qual foi o problema? Isso vos escandaliza? Eu vou parar aqui, só para fazer essa observação.